Bom, você tem acompanhado aqui o nosso Jornal da Record News, que está em multiplataforma, haja vista as transformações muito rápidas que estão mexendo com a sociedade como um todo. Todo dia alguém está falando aqui, né, de uma mudança importante para a sociedade. Hoje a gente vai falar um pouquinho de nós mesmos, ou seja, as mudanças que atingem e vão atingir o jornalista. Como é que isso vai ser aí para frente? Gentilmente, o jornalista Edson Rossi, que também é professor da PUC Campinas, está aqui conosco hoje para falar desse tema. Edson, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado. Obrigado. Edson, nós estamos olhando um pouquinho para frente, né? E cada vez mais parece que a tecnologia começa a substituir o ser humano, pelo menos em algumas atividades. Como é que é no caso do jornalismo? Acho que no jornalismo igualmente, acho que essa transformação ela atingiu de duas maneiras, não só o jornalista como profissional, né, mas também as empresas que giram em torno do jornalismo, as empresas tradicionais do jornalismo, foram muito impactadas pela tecnologia, vamos dizer, desses últimos 20 anos. Agora, essa tecnologia ajudou também a baratear o jornalismo? Por exemplo, nós fazemos muita entrevista por Skype. Antes a gente precisava de um satélite, estúdio e tal. Hoje o cidadão entra na casa dele. Eu acho que também tem isso. Evidentemente, a tecnologia trouxe uma grande vantagem. Ela fez com que múltiplos atores, no sentido de múltiplas pessoas, organizações, passassem a se comportar como produtores de conteúdos, inclusive noticiosos, né? Barateou para quem já fazia e também deu uma democratizada para que muitas pessoas se portassem como veículos, digamos assim, de maneira, às vezes até sem saber, mas isso fez com que muita gente entrasse para o universo de quem produzia conteúdo noticioso. Agora, Edson, para várias profissões, inclusive para a nossa, parece ter um bicho-papão aí na frente chamado inteligência artificial. Né? O que é exatamente isso aí? Como é que isso vai impactar? Ela vai impactar, já impacta muita coisa, né? A inteligência artificial, de uma maneira muito resumida, né, significa você ter uma máquina que vai estar em constante aprendizagem, ou seja, é a máquina que continua a aprender. Antes a gente tinha máquinas que tinham um nível de conhecimento determinado por nós e ela teria aquela performance naquela vida útil de máquina. O que move a inteligência artificial é justamente o aprendizado constante. Isso vai fazer, por exemplo, que uma máquina ligada ao jornalismo possa produzir textos jornalísticos, conteúdos jornalísticos, de uma maneira em que ela aprenda cada vez mais. Ela poderia escrever começo, meio e fim? De um título, uma estrutura de texto, tanto a convencional para um veículo noticioso do dia a dia, quanto até uma estrutura mais elaborada de um veículo mais aprofundado, que tem uma periodicidade diferente. Ela é capaz de produzir conteúdos desta maneira. Bom, aquela pergunta que não quer calar. Muita gente vai perder o emprego ou não? Acho que muita gente já perdeu o emprego, né? Esse é um fenômeno que acho que o jornalismo viveu isso antes de muitas profissões. Muitas profissões ainda vão passar por esse processo. No caso do jornalismo brasileiro, o número mais recente, 44 mil pessoas, mais ou menos isso, trabalham em veículos no Brasil hoje. O maior volume está no rádio ainda, mas o segundo maior volume já está em ambientes digitais. Nos Estados Unidos, em 10 anos, de 2008 para 2018, o número de jornalistas em redações caiu 25%, ou seja, de cada 4 profissionais, um perdeu o emprego. Mas eu sou um otimista, eu sempre acredito que o jornalismo, por definição, para mim, cada um tem a sua, mas é o ofício que nos ajuda a ler o mundo. E como o mundo se tornou mais complexo, e não vai se tornar menos complexo, a necessidade de ter jornalistas atuando, e aí o modelo de negócios, cada um vai ter o seu. Claro. Mas a necessidade do ofício de jornalista, eu acredito que tende a crescer no médio e longo prazo. Agora é o seguinte, todos nós, eu também tenho aqui no bolso, um equipamento que eu achei que era um receptor. É o meu celular. Certo. Mas, na verdade, ele é um receptor e ele é um emissor. E eu vi um acidente aí fora e tirei uma foto e mandei para todo mundo. Então, eu mandei uma informação, né? Você, independentemente da sua atuação profissional, eu mandei uma informação. Agora, suponho que eu tivesse ficado aí na porta e apurado por que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, claro, etc., e transformasse essa informação numa notícia. Perfeito.
Você me chamaria de jornalista, mesmo eu não tendo feito faculdade de jornalismo? Eu chamaria. Não, eu chamo qualquer pessoa que... Eu apesar de dar aula há muitos anos, né, há 23 anos, eu não sou um defensor do diploma de jornalista. Eu sou defensor de uma boa formação sólida de jornalismo, né, que pode vir de outras áreas do conhecimento, né. Eu acho até que é mais rico quando vem. É uma diferença fundamental no que você falou. Registrar algo e compartilhar algo não é jornalismo. Se eu só registro um acidente e encaminho aquilo é quase nada. A necessidade de criar um contexto, de criar uma leitura em cima daquele evento... Ou até formar uma convicção de por que aquilo aconteceu. Aquilo ocorreu. As perguntas clássicas, né? Por que ocorreu? A quem interessou ter ocorrido? O que poderia ter sido evitado? Quem poderia ser responsabilizado para isso que não foi? Todas as nuances que permeiam uma notícia boba, isso é transformar em jornalismo um simples fato, né? Entendo. Bom, então, como você disse, as redações podem emagrecer, mas não quer dizer necessariamente que o jornalismo emagreça junto. Porque, como você disse, cada vez mais o mundo vai precisar de pessoas fazendo apuração. Agora, me diz uma coisa. Nesse mundo conturbado que vem aí pela frente, a chamada notícia falsa, fake, vamos lá, ela tende a aumentar, tende a diminuir? Qual é o papel, a responsabilidade que o jornalista tem de desmontar a notícia fake? Vou chamar de fake news? Deveria se chamar fake. Vamos chamar de fake news. Perfeito. Só para usar a expressão que acho que está todo mundo usando mais, o jornalismo tem como uma das maiores áreas, no meu modo de enxergar, de crescimento, justamente estabelecer a qualidade de um lado para deixar o confronto com a fake news mais evidente. Existem, evidentemente, pessoas que compartilham, produzem e compartilham fake news de forma deliberada. Ela quer fazer aquilo e sabe que faz aquilo. Exatamente, é o dolo, não é só a culpa, né? Tem o dolo, tem o ato intencional por trás daquilo, seja produzindo, seja propagando. Mas, evidentemente, tem uma parcela também razoável de pessoas que está consumindo acreditando que aquilo é verdade. Este universo de pessoas, eu acredito que esteja buscando e preparando ou se preocupando em consumir notícias de mais qualidade. E é aí que entra este jornalista novo. Provavelmente os modelos e os lugares em que os novos jornalistas vamos trabalhar sejam múltiplos e diferentes dos atuais. Mas eu não acredito que a profissão morra. Muito pelo contrário, eu acho que o vale passa e agora ela volta a subir. Quem é que vai remunerar o jornalista? Suponha que ele não fosse trabalhar para a empresa. Quem é que vai remunerar? Eu estou preocupado com isso aí. É uma preocupação. Falar, sempre foi importante, né? No século XIX, quando a família que comprou o New York Times, o Ox, lá, o primeiro lá que comprou o New York Times, deixou com a família até hoje, ele disse o seguinte: vamos fazer notícia de qualidade. Isso vende, isso dá dinheiro. O dinheiro virá de alguma maneira. Em determinados momentos, os produtos... hoje, a gente pode dividir que, historicamente, os grandes veículos viviam de publicidade ou compra de conteúdo, assinantes, em alguns casos, né? Hoje, você já tem modelos diferentes. Para mim, o grande exemplo é o Washington Post. Um jornal tradicionalíssimo, fez um papel marcante. Tem até uma marcha militar com o nome deles, você conhece ou não? Eu não conheço a marcha. Tem, é do John Philip Sousa. Não sabia. Mas o Washington Post é um ícone da imprensa americana. Foi comprado em 2013 pelo dono da Amazon, Jeff Bezos. Eu lembro. E o Jeff Bezos... ridículo, né? 250 milhões de dólares, mas pro que era... aquilo. E hoje é uma empresa rentável, com mais profissionais e produzindo mais conteúdos. De que maneira? Distribuindo isso de uma maneira melhor. Aí entra a tecnologia e o conhecimento dele de distribuição por meio de tecnologia. Vai ter modelos que vão ser autofinanciados, vai ter modelos em que vai ter um mecenas por trás, mas vai ter modelos em que pessoas vão voltar a pagar para discernir o que é um bom ou mau conteúdo. Eu acho que os modelos vão multiplicar. A pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer para você. O jornal presta tinta e papel vai acabar ou não? Eu acho que esse vai virar museu. Eu acho até por outras questões. Eu acredito que ele não vai morrer como marca, ele vai ser distribuído pelo celular. Hoje, mais da metade do consumo de internet já se dá por meio do celular, nem mais por desktop. Isso está mudando muita coisa, inclusive o sentido da imagem. No celular, muitas pessoas consomem na vertical, isso vai mudar muita coisa, vai mudar a estética.
vai fazer com que a notícia possa estar mais fragmentada, porque a gente vai estar em movimento, consumindo. Eu não acredito que o jornal vá resistir. Eu acho que as marcas do impresso... Como você lembrou agora do Washington Post. Exatamente. Até porque, ecologicamente, é difícil defender você pegar uma árvore, matar, fazer uma maçaroca, pôr uma tinta em cima Claro. e distribuir isso. É um custo muito elevado para a sociedade. Aquele conteúdo pode estar disponível de outra forma, em outra plataforma, sem precisar ser papel. Eu lamento, eu nasci no papel, sou do papel, mas eu acho que isso é inevitável. Edson, muito obrigado pela gentileza. Eu é que agradeço. Muito grato. O convite. Muito obrigado. Um prazer. Bom, nessa nossa série aqui, nós estamos tratando um pouco do futuro do emprego, da profissão, das mudanças da tecnologia. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito, então, do jornalismo. Vamos falar de várias, são 10 no total. E quem está conosco aqui, gentilmente, o professor Edson Rossi, que é professor da PUC Campinas. Tudo bem? Esperamos que você goste da série, reproduza aí nas suas redes sociais. Obrigado.